Eu sou o aluno Marcos Nori Watanabe e o título do meu trabalho é Fabricação e Caracterização de Células Solares MOS utilizando óxido nitrito de silício crescidos por RTP em substratos esfoliados. Essa é a estrutura da minha apresentação. Em relação à energia fotovoltaica, podemos dizer que representa 2,5% da geração mundial de energia elétrica e possui uma fatia de mercado de 110 bilhões de dólares. Em relação ao mercado, a de substrato de silício corresponde a 97% com estruturas tipicamente PN e rendimentos entre 16% e 25%. No entanto, o presente projeto busca trabalhar de células de estrutura MOS como uma alternativa devido à sua estrutura simples, apenas necessitando de uma camada de óxido fino, metal de porta e uma camada antirrefletora sobre o substrato, onde o principal parâmetro é seu óxido, que necessita ser abaixo de 2 nanômetros. Outro foco é visar a redução do preço do substrato, no qual corresponde a 30% do seu valor final. A técnica proposta é o Slim Cut, onde consiste em esfoliar substrato em tamanhos menores. Os objetivos do trabalho são trabalhar com uma área total de 4 cm², substratos finos pela técnica slinkante, controle de resistividade, rugosidade e limpeza de superfície, crescimento do óxido de porta, deposição do metal de porta, deposição da camada antirrefletora sobre a célula. Com suas curvas IV, podemos extrair parâmetros como JSC, VOC, FF, P máximo e seu rendimento. Extrair resistências parasitárias como série e paralelo e densidade de corrente de escuro. E com suas curvas CV e JV podemos extrair VFB, TOX, NA, WD, capacitância mínima e máxima, G máxima e mínima e cargas efetivas no óxido. As células PN são basicamente compostas de uma junção PN, contatos metálicos e uma camada antirrefletora para melhorar a absorção de luz. Os substratos podem ser cristalino, policristalino ou multicristalino, que são tipicamente P de espessura entre 100 e 300 micras e onde é difundida uma camada N+ de cerca de 1 micra. A célula do tipo MOS foi pesquisada pela NASA na década de 70 com o intuito de ser empregado em aplicações espaciais. Esse tipo de célula é basicamente composta em substrato de silício, uma camada silício P, uma camada de óxido, que é espessura entre 1 e 1,5 nanômetro, metal de contato e uma camada antirrefletora carregada positivamente. O substrato de silício utilizado para esse tipo de célula são do tipo P, por apresentar melhores resultados nos parâmetros VOC e JSC, quando comparados ao substrato do tipo N. Em 1978, Puffer estudou uma estrutura MOS como célula fotovoltaica com diferentes tipos de substrato de silício, P e N, resistividade e cristalidade, e diferentes tipos de matéria de porta. Ele também constatou que outros aspectos, como geometria e material de cobertura, também são importantes. O princípio de funcionamento desse tipo de célula é baseado em realizar um contato metal-semicondutor que induza uma barreira. Para células do tipo P, é necessário utilizar metais de contato de baixa função-trabalho para induzir uma barreira muito maior na superfície do silício. Caso o óxido for fino o suficiente, ocorre um tunelamento mecânico quântico. Portanto, a corrente flui através do óxido, no qual aumenta exponencialmente com a diminuição do isolante. Para essa espessura muito fina, a corrente escura é semelhante à junção PN. As células solares, embora estruturalmente muito finas, as células PN possuem características elétricas semelhantes dos diodos de junção PN e também possibilidade de construir células de alto valor de tensão de circuito aberto
conforme relatado na literatura. As células da primeira geração pode ser vista nesse slide. Essa célula é composta do substrato P, onde é acrescido um óxido fino e é depositado um metal de contato e uma camada antirrefletora, o nitrito de silício carregado positivamente a fim de induzir a inversão do substrato e permitir a passivação da superfície, além de evitar o processo de envelhecimento. Essa geração foi marcada pela texturização da superfície, passivação com nitrito de silício pelo processo PCVD a 250 graus em toda a superfície e permitindo um ganho de potência de até 50%, atingindo assim um rendimento de 18,1%. A segunda geração foi marcada pela incorporação de íons Césio+, na interface entre a camada antirrefletora e o óxido de Porto. Esses íons, juntamente com uma camada de nitrito de silício depositado por PCVD 400 e 450 graus, permite maior estabilidade térmica e fixação de cargas em seu interior e rendimentos maiores que 18% com as qualidades citadas. No processo ensilicante é realizado um entalhe perpendicular ou paralelo em direção à propagação de corte e é depositado com material de coeficiente de dilatação térmica diferente do silício. Em seguida, a amostra é aquecida a 150 graus durante 1 hora. Após esse tempo, o substrato é colocado sobre uma placa de alumínio para ocorrer um resfriamento rápido. Esse resfriamento rápido provoca um estresse causado pela diferença do coeficiente de dilatação entre o filme do epóxi e o substrato, e portanto ocorre uma clivagem na superfície, e por fim é obtido uma lâmina esfoliada, sendo necessário apenas mergulhar uma solução com H2SO4 com peróxido ou acetona para remoção do epóxi. O substrato PAI pode ser reprocessado várias vezes até atingir uma espessura em torno de 40 a 80 micras. Após o processo silicante, é apenas necessário realizar um tratamento químico para minimizar os efeitos de defeitos na estrutura cristalina na superfície provida por essa técnica. Através de um substrato fino, realizamos uma texturização e limpeza do substrato. É crescido um dielétrico de Porta por RTP para obter uma espessura em torno de 1,73 nanômetros. É depositado magnésio pela técnica PVD e posteriormente o alumínio. E para definir é utilizada a técnica lift-off. E por fim é depositado SO pela técnica PVD, que possui função de passivar a superfície e atuar como uma camada antirrefletora e armadilha de luz para causar uma inversão na superfície da célula amostra. Em relação ao cronograma, foi proposto realizar crédito em disciplina, estudo biográfico, fabricação das amostras, caracterização das amostras, análise dos resultados e qualificação de defesa. E estamos mais ou menos nessa etapa, entre terceiro e quarto mês. Visamos qualificar entre 19 e 24 meses e defender em torno de 43 e 48 meses. Obrigado.